pessoal. Boa noite, gente. Graças a Deus. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Pai, eu vim aqui através desta oração. Ofereço ao Senhor. Ofereço ao Senhor este meu coração. Este meu coração. Ó meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim o meu Jesus. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas. Por ti suspira a minha alma. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas. Por ti suspira a minha alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. E como diz esta canção, te oferecemos, meu Pai, o nosso coração. Te oferecemos a nossa vida, o nosso ser. Porque o Senhor não está interessado nos nossos bens materiais. O Senhor não está interessado na nossa formação, nem na nossa cultura. O Senhor não está procurando a nossa experiência de vida, nem os nossos talentos. O que o Senhor está procurando é um coração sincero, um coração que anseia, um coração que deseja, faminto em te conhecer. É isso que o Senhor está procurando. Por isso estamos aqui nesta noite, meu Pai, para te oferecer o nosso coração, e que o Senhor receba-o e nele faça a tua morada, a tua habitação. Que o Senhor venha preencher o nosso coração da tua presença, para que não haja em nenhum de nós aquele vazio, aquela tristeza sem explicação, aquela melancolia, para que não haja, meu Pai, em nós um sentimento de vazio, como se nada nessa vida tivesse valor, como se nós estivéssemos nos sentindo sozinhos
mesmo em meio a uma multidão, e se perguntando: por que é que eu sinto tanta tristeza? Por que é que eu sinto esse vazio na minha alma? Por que é que eu tenho tudo, tenho amigos, tenho família, e mesmo assim eu sinto essa tristeza tão grande? Talvez as pessoas não saibam, meu Pai, mas a nossa alma clama pelo Criador, e o Senhor é o nosso Criador. Há pessoas, meu Pai, que tentam driblar esse sentimento de tristeza de muitas formas, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro para dormir, e ela ouve o silêncio, então as lágrimas brotam dos seus olhos. Assim é a vida de muita gente, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós não temos muito para te oferecer, mas queremos te oferecer o nosso coração, a nossa vida, e que o Senhor a receba, meu Pai, e que o Senhor aceite a nossa vida e faça nela, meu Pai, a tua morada, a tua habitação. Por isso, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha falar conosco, nos orientar, nos dirigir, conduzir o nosso pensamento e fazer com que nós nos aproximemos do Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor, necessitado sou, venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração Ao teu coração, ao teu coração. ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração Ao teu coração, ao teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, então abençoe esta reunião. Fala conosco, meu Pai, e nos ensina a contemplar a tua face. Nos ensina a viver na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, gente. Mais uma vez. Pode sentar.
Vamos meditar na palavra de Deus? Sim ou não? Então tá bom. Então abra sua Bíblia no quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O tema da mensagem de hoje é transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória. Podemos ler? Olha só. Diz assim, João 1,17. É um versículo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então, vamos meditar só um pouquinho nisso aqui para você se localizar bem na mensagem. Então, nós lemos aqui que a lei, quando nós falamos a lei, nós estamos falando do Velho Testamento. Amém, pessoal? Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Velho Testamento, a lei. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram através de quem? De Jesus. Então, nós estamos diante do Velho Testamento e diante do Novo Testamento. O Velho Testamento foi dado, chegou ao ser humano através de um homem, de um servo chamado Moisés, que todos nós já ouvimos falar sobre ele. É ou não é? A graça não veio através de um servo. A graça, ela veio através de quem? Através do Filho de Deus. Um servo chamado Moisés pôde trazer a lei. A graça não. Só o Filho tinha esse mérito. Por que eu estou falando isso para você? Para você compreender bem o valor da lei e o valor da graça aos olhos de Deus. Deu para entender, né? Eu pergunto para você, na sua concepção, qual tem um peso maior para Deus? A lei ou a graça? A graça. Então, se você compreendeu isso, você já entendeu o que eu queria que você compreendesse sobre a graça. Só que infelizmente, muitas pessoas, elas insistem ainda, depois de 2000 anos, elas ainda insistem em basear a sua fé nos princípios da lei. Olha para você ver que equívoco. A lei foi dada no Monte Sinai e durou até a crucificação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, encerrou a época da lei e deu início à dispensação da graça. Isso foi há 2016 anos atrás, que o livro da lei foi fechado, a lei mosaica. Mas os púlpitos das igrejas, os altares das igrejas, os ministros, eles ainda insistem em abrir e impor sobre as pessoas um princípio que já foi lacrado lá atrás. Pastor, que princípio é esse que eu não estou entendendo? No Velho Testamento, o ser humano, bem como hoje, eles queriam se relacionar com Deus, ter uma comunhão com Deus, mas para isso acontecer, eles tinham que se submeter a rituais, tinham que fazer sacrifícios de animais, para que através do derramamento de sangue pudesse haver a remissão dos pecados. Eles tinham que participar de festas. A lei era muito rígida, a lei era muito dura, tão dura que em 1600 anos ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Então esse era o princípio da lei.
E hoje em dia, 2016 anos após o encerramento da lei mosaica, ainda em púlpitos de muitas igrejas se ensina que as pessoas, para se relacionarem com Deus, elas precisam merecer. E aí que está o grande problema. Eu precisava merecer lá na lei. Quando eu tinha que fazer algo, eu tinha que cumprir a lei, os rituais da lei, e cumprindo os rituais da lei, eu era ou não aceito na presença de Deus. Dependia disso. Vocês se lembram? Uma vez perguntaram assim para João Batista: João, você é o Cristo? Ele falou assim: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que vim preparar o caminho do Senhor. Mas lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, que era Jesus, ele veio substituir todos os sacrifícios de animais do Velho Testamento. Então, é isso aqui que está dizendo. Está dando para compreender? O princípio da velha aliança e o princípio da nova aliança. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, a graça do evangelho ou o evangelho da graça, veio através de quem? Do nosso Senhor Jesus. Mas por que as pessoas têm tanto apego com a lei, mesmo que ela já está ultrapassada, há 2000 anos atrás, 2016 anos? Porque havia glória na lei. Eu vou ler para você uma passagem agora, você vai entender por quê. Porque quando Moisés subiu no Monte Sinai, e Deus entregou para ele as tábuas de pedra com a lei, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. Brilhava. A pele do rosto dele iluminava. E as pessoas, quando olharam para aquilo, ficaram admiradas. E elas entenderam o seguinte: a glória de Deus, a presença de Deus está na lei. Então eles passaram a reverenciar a lei como uma coisa muito importante. E fazem isso até hoje, porque tem gente que tem hoje um apego pela lei e insistem em impor as leis para as pessoas, ensinando que para que você seja abençoado por Deus, você tem que ser perfeito, você não pode cometer erros, você tem que fazer sacrifícios para Deus, o que você dá para Deus representa quem você é para Deus, e na verdade não é nada disso. Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus. Hoje nós nos relacionamos com Deus não por aquilo que nós somos ou por aquilo que fazemos. Nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Jesus é e por aquilo que Ele fez por nós. Por exemplo, quando nós oramos a Deus hoje, qual é a maneira correta de orar? Ao Pai. Você vai falar com Deus, você diz o quê? Meu Deus, em nome... Por quê? Porque todos nós precisamos levar para Deus, como na lei, o Cordeiro, para sermos aceitos. Só que hoje nós não sacrificamos mais o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Então nós apresentamos o Cordeiro de Deus. Então eu só aceito por Deus por causa do Cordeiro que o próprio Deus ofereceu por nós. Ele proveu para nós esse Cordeiro. Então hoje eu me relaciono com Deus por causa de quem? Por causa de Jesus. Amém, pessoal? Mas vamos ler essa passagem de Moisés. Abre a sua Bíblia em Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho. Êxodo 34. Olha só. O rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs o quê?
um véu, isso aqui é importante, tá? Dê atenção a esse detalhe aqui. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, o que ele fazia? Removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até entrar e falar com ele. Uma pergunta, só para você raciocinar, depois a explicação vai vir já já. Moisés subia no Monte Sinai para falar com Deus, e quando ele descia, o rosto dele estava brilhando, iluminava. Tem uma outra passagem que fala que o brilho era tão forte que por onde ele passava, a relva ia secando, ia murchando. O calor da glória de Deus. Só que depois que ele falava ao povo, ele cobria o rosto. Ele cobria o rosto, e só descobria o rosto quando ele subia no Monte Sinai para falar com Deus de novo. Por quê? Por que isso acontecia? Será que a glória de Deus fazia mal para as pessoas? Será que fazia mal? Será que prejudicava alguém? Por que ele escondia isso? Se ele estava com o rosto dele brilhando por causa da glória de Deus lá do Monte Sinai, por causa do que ele pensava ser a glória da lei, por que ele cobriu o rosto? Por quê? Se era uma coisa boa ou não era? Ele esteve com Deus, mas ele falava e depois cobria, e ninguém viu o rosto dele mais. Ele só descobria quando ele voltava para o Monte Sinai falar com Deus, depois cobria de novo. A resposta vai vir nessa passagem que eu vou ler para você. 2 Coríntios, lá no Novo Testamento agora, lá na Nova Aliança, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, depois 1º e 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. Segundo Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Agora a resposta: para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que ele está querendo dizer aqui? O que Moisés queria esconder das pessoas é que aquela glória que brilhava sobre ele, a glória de Deus que ele trazia com ele quando ele descia do Monte Sinai, na medida que ele ia se afastando de Deus, aquela glória ia se apagando. E para as pessoas não verem que aquela glória estava se apagando, ele cobriu o rosto para que as pessoas acreditassem que a glória de Deus ainda estava com ele, enquanto as tábuas de pedra estivessem com ele. Então as pessoas associaram, preste atenção que isso é importante, as pessoas do passado, os hebreus, os filhos de Israel, eles associavam que a glória de Deus estava ligado à lei, mas não estava ligada à lei. A glória de Deus estava ligada a Deus e não à lei. Só que como ele queria que as pessoas respeitassem a lei, cumprissem a lei, então ele fez as pessoas entenderem que a glória de Deus estava naquela lei, e enquanto elas estivessem se submetendo àquela lei, a glória de Deus iria também acompanhar cada uma delas, e elas seriam transformadas, a vida delas seriam transformadas, uma vez que a glória de Deus estava sobre a lei, e se eles praticassem a lei, a glória estaria sobre eles, e eles então teriam a vida abençoada. Só que eles estavam enganados, a glória não estava na lei. Tanto não estava que Deus mandou um servo dele levar para o povo.
Mas a graça, o evangelho da graça, não foi um servo que levou. Deus mandou o próprio Filho vir e trazer a graça para nós. Está dando para compreender, pessoal? Eu estou tentando fazer você enxergar o valor de uma e de outra. O valor de uma e de outra. Então a glória, ela ia o quê? Se apagando. Deixa eu continuar lendo. Olha só. Mas o sentido deles se embotaram. Mas o sentido deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, o apóstolo Paulo falando, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha como Paulo está referindo a lei. A antiga, ele está falando a presente aliança, a aliança atual, a aliança em vigor, ou ele está falando de algo ultrapassado? Ele está falando, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Eu não sei se você consegue entender o que estou querendo dizer. Talvez seja um pouquinho difícil para você entender. A cegueira deles era tão grande com respeito à lei, que Jesus veio trazendo a graça de Deus, mas eles não tinham condição, eles não conseguiam enxergar que a lei tinha passado. Que agora eles deveriam deixar de lado a lei e os princípios dela para se submeter à nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, a aliança da morte de Jesus, a aliança da cruz, que não consistia mais em faça e mereça. Não, a nova aliança é: você agora recebe porque alguém fez por você, alguém fez para você merecer. Está entendendo, pessoal? Sim ou não? O que a nova aliança diz? Você não precisa mais ser penalizado pelos seus pecados, porque eu lancei sobre o corpo de Jesus na cruz os seus pecados. Ele pagou, ele foi punido pelos pecados que você cometeu. Na velha aliança, você vai pagar pelo pecado que você cometeu. E tem mais, você vai pagar e o pecado que você cometer vai acompanhar até a 3ª e 4ª geração da sua família. Era assim que a lei dizia. Que os pecados que você cometesse, você pagaria por eles e a tua família pagaria também. Isso lá na lei. Na nova aliança não. Na nova aliança, os nossos pecados foram punidos no corpo de quem? De Jesus. As nossas dores, doenças e enfermidades foram lançadas no corpo de quem? De Jesus. Por isso está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados no corpo de Jesus. Nós hoje não temos mais que ter medo de maldições, porque a Bíblia diz que no corpo de Jesus ele levou as nossas maldições. Está entendendo, sim ou não? Então, Jesus carregou a cruz para nós não termos que carregar essa cruz. A Bíblia diz que Jesus, na sexta-feira que ele morreu, entre a sexta-feira e o domingo que ele ressuscitou, ele desceu ao abismo para tirar da mão do diabo a chave sobre a vida das pessoas. Ele desceu do inferno no nosso lugar para nós irmos para o céu no lugar dele. Foi isso que ele fez. Ele foi para a sepultura. Ele foi para a sepultura para quê, pessoal? Para nós sermos ressuscitados com ele para a vida eterna. Então, foi isso que Jesus fez. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você está entendendo o evangelho da graça de Jesus. Quando é colocado para você que você precisa fazer isso, para você poder ser abençoado por Deus, estão cancelando a graça e estão transportando você a 2016 anos atrás, numa lei que não está mais em vigor. Querem impor sobre os seus ombros um peso que você não tem que carregar, porque o Senhor Jesus já carregou no seu lugar. Está entendendo, sim ou não?
Isso é uma coisa tão gloriosa, pessoal, que às vezes é difícil de compreender. De você saber que se você aceita Jesus, se você entrega a sua vida para Jesus, se você o recebe na sua vida, tudo isso Ele coloca você dentro desse propósito. E você dentro desse propósito, por ter aceito Ele, essa é a única condição, aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Ele coloca você dentro desse propósito, dentro dessa realidade, e a única coisa que você tem que fazer é descansar. É descansar. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque se Ele foi para o inferno no seu lugar, você não precisa mais se preocupar com o inferno, porque Jesus já foi para o inferno no seu lugar. Ele já fez o caminho que você tinha que fazer. Você descansa e você só espera. A única coisa que você espera são as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Só que infelizmente, até hoje, quando a lei é lida nas igrejas, o véu ainda é colocado no coração deles. Eles não conseguem enxergar que a glória da lei passou. Deixa eu continuar lendo. Versículo 15, para terminar, né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que bacana agora. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, as pessoas só vão enxergar e compreender a graça de Deus quando elas se converterem a Jesus, porque daí o véu é tirado e elas acordam e percebem: peraí, eu não tenho mais que cumprir os princípios da lei? Está compreendendo? Sim ou não? Por exemplo, eu pergunto para você, se você chega na igreja hoje, eu estou testando você, tá? Eu falo assim para você: fulano, você quer ser abençoado por Deus? A resposta é sim. Muito bem. Eu digo assim: então, se você quer ser abençoado por Deus, você vai pegar R$1.000 e vai colocar sobre o altar para você ser abençoado. O que você me responderia? Se você falar não, você é mal educado. Agora, se você falar assim: pastor Paulo, olha, eu não vou dar R$1.000 ou R$100 ou R$10, ou seja quanto for, para mim ser abençoado, porque não é isso que me abençoa. Eu sou abençoado por aquilo que Jesus fez por mim. É isso que me abençoa. Não é eu dando meu carro, a minha casa, o salário que eu tenho. Deus não quer nada disso. O que Deus quer de mim hoje é que eu contemple o que Ele fez para que eu fosse abençoado. Porque o nosso sacrifício, por maior que ele seja, ele nunca vai chegar aos pés do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Amém, pessoal? Então, se você compreendeu isso, então eu acho que você entendeu a mensagem. Nós somos abençoados independente do que fazemos para Deus. Eu pergunto para você: fazer obra de caridade é importante? Sim ou não? É importante ajudar? Mas eu pergunto para você, olha para cá. Se você comprar 10 cestas básicas, e você pegar essas 10 cestas básicas e levar para uma comunidade carente e distribuir aos necessitados, você pode, através desse ato de caridade, esperar alguma coisa de Deus em seu favor? Por que você não pode? Porque ajudar o teu semelhante é obrigação. O que me abençoa é o sacrifício que Jesus fez por mim. Amém, pessoal? Eu pergunto para você: você quer ser abençoado por Deus? Se você parar de falar palavrão, de xingar, se você abandonar todo tipo de vício, isso é ótimo. Faça isso. Mas eu pergunto para você: se você fizer isso, você pode esperar alguma coisa boa de Deus em seu favor? Tem?
Por que não? Por quê? Porque Deus, pessoal, não nos fez para falar palavrão. Deus não nos fez para sermos viciados. Mesmo porque, quando nós somos viciados, quem é o maior prejudicado? Aí você para de fumar, de beber, de cheirar cocaína, você para de lidar com as drogas e espera que depois que você abandonou, Deus te abençoe? Você tem que agradecer a Deus. É ou não é verdade? É obrigação tua. Eu pergunto para você, será que se você, exemplos, tá, pessoal, jogados ao ar, eu pergunto, se você toma uma decisão de não trair mais a sua esposa, a partir de hoje eu vou ser um homem fiel à minha esposa, não vou mais traí-la, e eu tenho certeza que agora que eu me consertei, Deus vai abençoar minha vida, hein? Ele fez bem, eu acho que ele acertou de tomar essa decisão, mas ele não pode esperar que porque ele tomou vergonha na cara, agora Deus vai abençoar a vida dele. Você já devia ter feito isso há muito tempo, porque afinal de contas o maior prejudicado é o teu casamento. Depois que a sua mulher te botar na rua, você não vai chorar. É ou não é verdade? Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Que nós podemos sim fazer muitas coisas boas, consertar muitas coisas da nossa vida que precisam ser consertadas, só que nós não podemos achar que com isso nós vamos ter direito de chegar diante de Deus e falar assim, agora o Senhor vai ter que me abençoar. Não, esquece isso, pessoal. Quando você for falar com Deus, diga assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho que morreu por mim na cruz, abençoa a minha vida. Deus vai se lembrar do que Jesus fez por você e vai te abençoar. Deus vai se lembrar do porquê que Jesus morreu na cruz por você e vai saber que Jesus morreu para que você tivesse vida e vida com abundância, e por isso a sua vida vai ser abençoada, não por causa do bem ou do mal que você fez. Está compreendendo, sim ou não? Esse é o relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele, o relacionamento através de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Você não vai chegar a Deus por causa da santidade, você nunca vai ser santo. Você não vai chegar a Deus porque você consertou suas coisas na vida, ainda vai ficar muita coisa errada para trás. Mas quando você entende que o Filho de Deus, santo, puro, justo e bom, pagou o preço dos nossos pecados e Ele redimiu você de qualquer condenação, então você está transformado. Então você agora se relaciona com Deus porque alguém pagou todas as suas dívidas e você não deve mais nada para ninguém. Você agora tem livre acesso à presença de Deus. Diga graças a Deus. Muito bem, para terminar a leitura aqui. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E último versículo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Só quero explicar uma coisa para você aqui. Vem comigo 2000 anos atrás. 2000 não, 1970 mais ou menos. Espelho naquela época não era como espelho de cristal que você comprou hoje na vidraçaria central aqui. Sabe como que era espelho antigamente? Pegava-se o metal e batia, ele ia batendo, e quando você olhava para aquele pedaço de metal, aquele era o espelho. Mas imagina que cara bonita que era. Tudo assim, ó. É ou não é? Mas é o que tinha, é o de melhor que tinha. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É o seguinte, que hoje nós não conseguimos enxergar tudo isso aqui com clareza, a verdade com clareza. Nós não conseguimos contemplar Jesus com clareza. O que nós conseguimos contemplar hoje, mesmo com todo ensinamento, é uma imagem distorcida da verdade. Porque tudo que eu falei para você aqui, me esforcei bastante, não está nem perto da realidade da palavra de Deus, da realidade do amor de Deus por cada um de nós. Está longe. Eu vou ter que me esforçar muito para chegar perto. O que nós temos hoje, pessoal, é aquela imagem distorcida. Só que a Bíblia diz
que na medida que você se esforça para enxergar Jesus com clareza, você vai sendo transformado de glória em glória, cada vez mais parecido com Ele. Não é a lei, não é eu falar para você, abandona o pecado, você vai para o inferno, se você não largar, você... Não, é você olhando para Jesus, conhecendo o amor de Jesus, entendendo o que Ele fez por você, compreendendo as razões de Deus ter mandado Jesus para cá. Quando você começa a contemplar, você começa a enxergar Jesus assim, como agora. Eu tenho certeza, você está começando a enxergar Jesus de uma forma diferente. Só que dia a dia a gente precisa forçar a vista para enxergar cada vez melhor. Agora, a grande surpresa é que quanto mais você quiser enxergar Jesus nesse espelho distorcido, quando você perceber, você dia a dia vai ficar mais parecido com Ele, a ponto de você começar a olhar para aquele espelho e você começar a ver a sua própria imagem na imagem de Jesus. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que a pessoa que você quer ser, o marido que o Senhor quer ser, a esposa que a senhora quer ser, a filha, o cidadão, o profissional que você quer ser, a pessoa interior que você gostaria de ser. Porque quantos de nós às vezes falamos assim, eu queria tanto ser diferente do que eu sou? Aquilo que nós estamos procurando ser, nós só seremos quando nós enxergarmos Jesus como Ele é. Porque é olhando para Ele que nós somos transformados de glória em glória, como olhando para um espelho. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Eu espero de todo o meu coração que o que eu falei para você hoje, o próprio Espírito Santo tenha ido aí em você e tirado do seu coração esse véu, para você entender que quando você lê o Velho Testamento, você lê uma coisa ultrapassada, tanto que chama velho. E quando você lê o Novo Testamento e você procura conhecer Jesus, você está debaixo da graça do Senhor Jesus. E quando você o aceita como Senhor e Salvador, você passa a ser abraçado por tudo aquilo que Deus fez através dele por você. Mas você precisa querer. Ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na porta do seu coração. Se você vai abrir ou não vai abrir, isso é um direito seu e ele respeita isso. Mas se você falar assim, pastor, eu quero abrir meu coração para Jesus, eu quero Jesus na minha vida, ele vai entrar e você vai começar a enxergar ele dia a dia na sua vida. Diga graças a Deus. Fica de pé um pouquinho. Feche os seus olhos, por favor. Decline sua cabeça como reverência a Deus. Medite na letra dessa canção antes de eu orar por você. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, ver
meu Deus e meu Pai, o Senhor é o único que conhece os corações, os pensamentos de cada um de nós. E eu acredito, meu Pai, que há pessoas aqui que compreenderam o valor, a riqueza do que o Senhor fez por nós. Talvez ela nunca tinha compreendido o porquê Jesus morreu na cruz, mas hoje ela sabe que Ele morreu no lugar dela, porque Ele não merecia ser chicoteado, não merecia ser humilhado, Ele não merecia aquela coroa de espinhos, Ele não merecia os cravos nas mãos e nos pés, Ele não merecia ter o sangue derramado, Ele não merecia nada daquilo, não merecia ter carregado aquela cruz, porque Ele só fez o bem. Mas hoje nós sabemos que Ele estava, na verdade, pagando a pena pelos nossos delitos. Ele estava sendo castigado pelos meus pecados, pelos pecados de cada um de nós aqui nessa noite. Sabe, meu Pai, às vezes a gente pensa que quem crucificou Jesus foi os romanos, e na verdade fomos nós que crucificamos Ele. Nós o colocamos naquela cruz por causa dos nossos pecados. E se o Senhor não fizesse isso por nós, até hoje, para nós podermos nos relacionar com o Senhor, teríamos que estar ainda cumprindo a lei e fazendo sacrifícios de animais. Mas o Senhor o enviou a este mundo como Cordeiro Santo, sem culpa, sem mácula e sem manchas, e sacrificou por nós. E sobre ele foi colocado cada um dos nossos pecados de ontem, de hoje e até os pecados de amanhã foram colocados sobre ele. Por isso, meu Pai, hoje nós podemos, de cabeça erguida, falar contigo, porque todos os nossos crimes e pecados já foram condenados, foram pagos, e nós fomos absolvidos, fomos colocados em liberdade. O justo pagou pelo injusto, o santo pagou pelo pecador, o inocente pagou pelo culpado. Por isso, meu Pai querido e amado, o Senhor espera de nós aqui nessa noite apenas que o nosso coração se abra e que nós, ainda que de forma não muito nítida, ao compreender quem é o Senhor, o aceitemos como o Senhor da nossa vida. Meu amigo, minha amiga, aí onde você está, se você deseja receber Jesus na sua vida, para ser o único Senhor da sua vida, aquele que vai garantir a sua entrada do reino dos céus, que vai garantir a tua vida eterna, que vai garantir que você não precisa mais se preocupar com o inferno, com o juízo final, com a marca da besta, porque Ele vai salvar você aqui, agora. Foi por isso que todo o sacrifício foi feito, para salvar você. E a única coisa que você precisa fazer é dizer: eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Agora eu entendi que o Senhor morreu por mim, sem merecer. O Senhor merecia o céu e foi para o inferno. Eu que mereci o inferno, vou para o céu. Eu aceito isso.
eu aceito essa graça, eu aceito esse presente que o Senhor está me dando. Se você quiser, meu amigo, minha amiga, aí onde você está, bem baixinho, é só você falar. Um sussurro teu vai ser ouvido pelo céu, e o Espírito Santo vai entrar na sua vida agora, e você será transformado de glória em glória. Cada vez que você vem à igreja e você ouvir falar de Jesus, você vai se parecer cada vez mais com Ele, no seu modo de pensar, de agir, de falar, no seu modo de viver. Ele vai transformando você, e quem olhar para você vai enxergar o brilho de Deus irradiando de você, e vai perceber que há em você algo diferente. Há uma alegria inexplicável, há uma satisfação, uma segurança, uma paz. E elas verão, talvez não entenderão, mas verão que há algo em você diferente. A glória de Deus será transmitida através de você, como o rosto de Moisés brilhava, só que o caso dele desvanecia. Mas a glória do Senhor Jesus, a glória do Evangelho da Graça é eterna. Só precisa que você abra seu coração, porque você é uma pessoa extremamente importante para Deus. O seu valor é inestimável. O valor que você tem para Deus é algo que dinheiro no mundo pode comprar. Não há palavras que possam expressar o quanto somos importantes para Deus. Aleluia. Você é muito importante, o valor inestimável. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Meu Pai querido e amado, que cada pessoa aqui, dia a dia, possa ser transformada de glória em glória. Meu Pai, abençoe o teu povo, e que esse povo, meu Pai, possa enxergar a grandeza do teu amor, porque eu entrego cada vida em tuas mãos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Diga, assim seja. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vai com Deus. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.